Olá, eu sou Lincoln Zoccatelli. Esse é o artigo do NetNative AOT, Ecossistema de Compilação em CUs. Introdução. Quando penso em binários nativos com .NET, muitos devs imaginam imediatamente executáveis compactos, ultra rápidos no startup prontos para serverless. A realidade é mais nuançada. Native AOT, Ahead of Time Compilation, é poderoso, mas nem sempre é a resposta. Você pode compilar seus para nativo, sim, mas qual é o preço real? Como funciona internamente e em quais cenários faz realmente sentido investir tempo de compilação, limitações de reflection e binários maiores? Eu criei este artigo porque vi muitos devs tentando usar Native EUT sem entender o trade-off. Ganhar 200, 300 minutes de startup time pode custar placementos de 30 mixtextos de binário e remover reflexão do seu código. Neste guia, vou levar você através da stack de compilação completa, eras desde C, interpretado por Roslyn até o native code saindo do uCompiler, e mostrar exatamente quando e quando não usar Native AOT em produção. Pré-requisitos: conhecimento de Silks e .NET, experiência com .NET 8 Plus e familiaridade com conceitos como Assemblies, YAML, Intermediate Language e Garbage Collection. .NET SDK 9.0 Plus, o artigo foca em .NET 9 e .NET 10, LTS. Noções de compilação. Entender diferenças entre JIT, Just in Time, e compilação antecipada é útil, mas vou explicar os conceitos conforme necessário. Familiaridade com performance, interpretação de métricas básicas de startup, memory footprint e throughput. O que é Native AOT? Native AOT significa compilar seu código C-Sax em binário nativo antes de executar, não durante a execução. Contraste com o modelo tradicional. JIT, Just in Time, você escreve C-Ax, compila para IL, Intermediate Language. No startup do app, o JIT toma a ELJIT transforma a IEL em machine code dinamicamente conforme o código roda. O .NET Runtime, incluindo JIT, GC, todas as bibliotecas, rodam na memória Native AOT. Você escreve C-lines, compila para a IEL na máquina de build. O Native AOT Toolchain pega a IEL, faz análise estática, remove código desnecessário, trimming, transforma tudo em machine code nativo. TTD Z4, ARM, etc., antes de você executar. Resultado é um executável standalone, sem JIT, sem interpreter, sem .NET Runtime embutido. Dica: quando digo sem .NET Runtime, não é 100% preciso. Você ainda tem partes da biblioteca padrão linkadas, GC, alocator, estruturas de dados, mas é dramaticamente reduzido comparado ao JIT. Variações de compilação. Existe um espectro entre JIT puro e AOT puro. JIT padrão, Tier 0. Compila tudo no startup, depois otimiza com Tier 1, conforme uso Ready to Run, R2R. Compilação antecipada parcial. Ainda precisa de runtime e JIT está disponível para código não pré-compilado. Native AOT completo, tudo pré-compilado, sem JIT, restrito por trimming e análise estática. Native AOT é o mais agressivo em trade-offs, ganhos extremos em startup, mas restrições rígidas em reflection. Stack de compilação, Roslyn até binário nativo. Aqui está o coração técnico. Vou descrever exatamente o que acontece quando você roda .NET Publish, C-Release, Self-Contained, em CS4, Pull, Publish, Auth, True. Análise estática com Roslyn. Roslyn é o compilador CRS da Microsoft. Ele lê OCS files, monta uma árvore sintática, STRAST, resolve tipos, namespaces, símbolos, gera IEL, Intermediate Language, um pseudocódigo agnóstico de plataforma. Para Native AOT, Roslyn não faz nada especial nessa etapa.
A emissão de IL é idêntica. A mágica acontece depois. L, Intermediate Language. IL é como o bytecode universal do .NET. Um exemplo simples vira IL assim. Isso é agnóstico de plataforma. Qualquer processador pode executar essas instruções com uma VM ou compilador. YoCompiler e Trimming, análise de JITability. E o compiler é o núcleo da magia Native AOT. Ele lê a IL gerada por Roslyn Analysa Reachability. Começa do entry point main, segue cada chamada, cada campo acessado. Se main chamar full e full chamar bar, então bar é alcançável. Remove código desnecessário. Tree shaking. Se método ticas nunca é chamado, é deletado do executável final. Detecta reflection problemática. Se você escreve type.gtype, minha classe, o compilador não consegue saber estaticamente qual tipo você quer. Isso é um problema. Emite código nativo via CrossGen 2 ou diretamente CrossGen 2 RUGit. CrossGen 2 é o componente que pega ele otimizada e transforma em native code. Gen66, 64, ARM64, etc. Usa parte do RUGit, o otimizador do JIT do .NET. Não é o JIT tradicional, que roda em tempo de execução. É um compilador offline, com mais tempo para otimização. Output, .to files em objetos nativos, depois linkados em executável final. Link edição e executável final. Os .obj files são linkados com runtime libraries, .NET GC, allocators, etc. CDE-lib linkada, collections, I/O, etc. Seu código compilado. Resultado, app.exe ou dá só no Linux, standalone. Nenhuma dependência externa do .NET Runtime. Fluxo visual completo. Exemplo, um app Hello World simples em JIT ocupa AR 100 MB, runtime e libs. Em AOT, o executável sozinho é AR 5 MB. Trimming e análise estática, o grande obstáculo. Trimming é onde Native AOT brilha e onde quebra. O problema da Reflection. Reflection permite código descobrir tipos, campos, métodos em tempo de execução. Por que isso quebra AOT? O compilador estático não consegue saber em tempo de build qual tipo você vai pedir em type.getType. Então, por segurança, ou compila todos os tipos, aumenta o binário, ou falha em runtime, crash. Solução: Trimmer Root Assembly e atributos. A Microsoft oferece atributos para avisar o compilador. Isso torna Your código AOT compliant, mas exige esforço e disciplina. Análise conservative versus aggressive. Conservative. Trimmer presume que qualquer type.gtype pode ser usado. Mantém tudo. Maior binário, mais seguro. Aggressive. Trimmer remove tudo que não é provado alcançável. Menor binário, mas pode quebrar em runtime. Artigos sobre Native AUT sempre recomendam teste bastante e com razão. Trade-offs de performance. Native AOT não é uma bala de prata. Aqui estão os reais trade-offs. Startup Time, vencedor AOT. AOT é claramente vencedor. Em serverless, onde você paga por latência do cold start, é transformador. Atenção! AOT coloca todo o tempo de compilação na máquina de build, não no cliente. Se você demora 15 minutos compilando sua app em AOT, bem, existem trade-offs. Memory Footprint. Aqui parece que JIT ganha, mas há nuances. O runtime JIT cresce com o uso. Warm-up, optimizations, AOT é fixo, tudo linkado estaticamente. Em containers, AOT binário é melhor. Smaller image, faster pull da start, throughput e otimização.
JIT vence em throughput puro, especialmente em long-running apps, servers, workers. JIT tem mais tempo para otimizar hotpaths. AOT é congelado em tempo de build. Resumo: quando usar Startup Bound, AOT wins. Serverless, containers, CLI tools, batch jobs. Throughput Bound, JIT wins. Web servers, long-running workers, real-time systems. Exemplo prático: CLI tool em Native Autil. Vou mostrar um exemplo real. Um String Analyzer CLI que conta a frequência de caracteres em arquivos. A razão de escolher CLI: reflection mínima, IO puro, ideal para AOT. Estrutura do projeto: arquivo.csproj com AOT enabled. Destaques: publish AOT true ativa o compilador native AOT trim mode expam link ativa trimming agressivo runtime identifiers lista plataformas alvo system.command line é AOT friendly sem reflection para CLI parsing. Código exemplo program.cs. Porque isso é AOT friendly. System.command line é otimizado para AOT zero reflection dinamicamente. Argumentos são resolvidos em compile time. E o simples, sem patterns avançados. Compilar e executar. Código-fonte. O exemplo completo está disponível no repositório de exemplos do blog. Blog samples, Shobas Native AOT, Clay Example. Dicas e boas práticas. Use System.command line para CLI parsing. System.command line é otimizado para AOT e não usa reflection. Evite bibliotecas mais antigas que dependem de reflection para atributos de argumentos. Minimize reflection. Use source generators quando possível. Se você precisa de serialização, use system.textjson com source generators, JSON source generation context. Evite Newton Soft JSON ou reflection pura em AOT. Teste AOT warnings durante desenvolvimento. Compile com .NET Build e cheque warnings. Não deixe para descobrir problemas em produção. Use o error para converter warnings em erros durante CI. Perfil: o tamanho do binário. Use .NET Publish, Analyze Warnings ou .NET Size para entender onde o tamanho está indo. Às vezes, remover uma dependência economiza MB. Considere Ready to Run como alternativa. Se você quer startup rápido, mas não pode abrir mão de reflection, Ready to Run é um meio termo. Compile com Publish Ready to Run to Pack True em vez de Publish AOT True. Teste em ambientes similares ao produção AOT binário compilado em Windows pode não rodar em Linux. Arquivos Object Linkam diferente. Sempre compile teste para o target runtime específico. Prepare-se para binários maiores. AOT geralmente resulta em binários 5, 50 as maiores que EL puro. Se seu deployment é bandwidth constrained, Edge Device, IoT, considere rtotal JIT. Documente dependências AOT Compatibility. Se você usa bibliotecas de terceiros, confirme explicitamente que são AOT Compatible. Mantenha isso em seu EDME de deployment. Resumo objetivo. Native AOT. Compilação antecipada de CIs em binário nativo. G8644. ARM. Eliminando JIT em runtime e criando executáveis standalone sem dependência de .NET Runtime. Stack de compilação, Roslyn, análise estática em CIs, IL, pseudocódigo universal, e o compiler, análise de reachability e trimming, cross-gen pulse, transformação IL, nativo, linker, executável final. Trimming, remoção automática de código não alcançável, tree shaking, quebra com reflection dinâmica, type to jet type, requer trimmer root assembly e dynamically accessed members para avisar o compilador. Startup time,
ganho de 200, 500 metros em apps pequenas, 1, 2S em serverless, vantagem crítica em cold starts e containers, throughput, JIT vence em long running apps, warm-up tiering, AUT é fixo e congelado no build, cenários ideais, serverless, AWS Lambda, Azure Functions, containers, CLI tools, batch jobs, IoT, edge computing, trade-offs, startup 3, 10 mais rápido, binário 5, 50 maior, sem reflection, tempo de compilação substancial, análise estática rigorosa. Esse foi o artigo .NET Native AOT, Ecossistema de Compilação em CORs. Se gostou, acesse zocat.ly, se inscreva na newsletter para receber mais conteúdo. Até o próximo!